Olá, crianças! Na aula de hoje, nós vamos relembrar o gênero textual conto. Primeiro, nós vamos ler juntos um pequeno texto que fala sobre o conto. O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade são reconhecidamente excelentes contistas. Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam contos. Existem, inclusive, alguns tipos ou subcategorias desse gênero, entre os quais estão o conto de fadas ou o conto fantástico. Então, sabe quando a gente escuta uma história como a história da princesa, a história onde tinha ali elementos de ficção, elementos inventados? Geralmente, nós estamos escutando um conto. Até a fábula em si é um tipo de conto, mas é um tipo de conto especial porque tem características especiais, mas é um conto. Agora, continue comigo e vamos falar sobre a estrutura do conto. Bem, no início desse ano, nós já estudamos sobre o gênero conto. Vocês já tiveram uma videoaula diferente, mas que falava sobre como é esse gênero textual. Agora nós vamos relembrar, tá bem? O gênero literário conto é estruturado em uma narrativa curta. Essa é a principal característica, é um texto curto, que envolve apenas um conflito, ou seja, um problema apenas, um desafio apenas que precisa ser resolvido. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Ou seja, existe um enredo, um conflito, que é um problema que acontece, e o clímax, que é a parte mais emocionante, a parte que gera maior tensão, ou seja, nos deixa mais apreensivos ou fica aquela vontadinha de e agora o que vai acontecer? Esse é o momento de tensão. Esse é o clímax. Todo conto tem que ter um conflito e um clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é muito comum que o conto apresente poucos personagens, porque é uma narrativa curta, um espaço, um ambiente, um cenário limitado, ou seja, acontece em um lugar só ou em poucos lugares, diferente de uma novela, de um romance, que tem vários cenários e ambientes. E também um recorte temporal reduzido, ou seja, em um curto espaço de tempo. Não leva muitos dias, muitos anos, para acontecer aquela história. Geralmente é uma história que acontece em um período de tempo pequeno. Mas não são regras, são apenas coisas que são comuns nos contos, tá bom? Que geralmente é assim que a gente encontra os contos. Agora, a gente vai retomar quais são os elementos do conto. Personagens. Todo conto tem que ter personagens. Personagens são as pessoas com quem acontece a história. Ou, no caso de uma fábula, que também é um conto, os animais, ou os seres, ou os sentimentos com quem acontece a história. Mas, geralmente, quando a gente fala de conto, a gente está falando de uma história que tem personagens humanos, tá certo? A não ser que seja o conto especial, que é a fábula, que daí nem sempre tem humanos. Mas os personagens são com quem acontece a história. Mas o conto também tem o narrador, que é quem conta a história. Ele pode ser um personagem ou não. Tem narrador que faz parte da história, que é um dos personagens. Mas tem narrador que só está observando, que está de fora, que não faz parte da história. E tem narrador que viu a história acontecer e conta o que observou. Existem vários tipos de narradores, mas todo conto tem que ter um narrador, sendo personagem, sendo alguém que observou e está contando, ou sendo apenas um narrador que não faz parte de nada, está apenas narrando a história, sem nenhuma intimidade ali com a história. Todo conto tem também o espaço, que é onde acontece a história. Então, geralmente o espaço do conto é reduzido, é apenas um espaço, no máximo ali 2 espaços, porque o conto é uma história pequena, tá bem?
Todo conto tem um enredo. Na verdade, toda história tem um enredo, né? O enredo é o resumo dos fatos na ordem em que acontece. Então, por exemplo, primeiro ele foi para o campo. Depois, ele cortou a árvore. Depois, ele carregou a árvore de volta para a sua casa. Depois, ele construiu a canoa. Entendeu? Uma ordem de acontecimentos. O enredo é o resumo dos fatos, dos acontecimentos, na ordem em que eles acontecem. E todo conto tem um conflito. O conflito é o desafio que precisa ser vencido pelo personagem ou o problema que precisa ser resolvido pelos personagens, entenderam? Depois do conflito, é óbvio que todo conto tem um desfecho, todo texto tem um desfecho, uma conclusão. Só que nos contos o desfecho costuma ser surpreendente. Não é aquele desfecho que todo mundo espera. Não é algo lógico. Por exemplo, ela não tinha o vestido para ir à festa, então ela não foi. Isso é algo óbvio, não é surpreendente. Ela não tinha o vestido para ir à festa, ela não foi. Mas no conto, ela não tinha o vestido, aí apareceu uma fada madrinha e a fada madrinha fez um vestido para ela com passe de mágica e então ela foi. Entendeu? Um desfecho surpreendente. Né? O problema é um problema comum. Ela não tinha o vestido, mas o desfecho foi surpreendente. Apareceu uma fada e pá, fez um vestido mágico para ela. Então, os contos geralmente têm desfechos surpreendentes, que não são esperados dentro de uma lógica comum. Acontece algo que a gente não imaginava e é isso que torna o conto interessante, né? Esse desfecho surpreendente para um conflito que muitas vezes pode ser um conflito comum. Agora é a sua vez. Siga os próximos passos e produza o seu conto. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!